Ele foi teleportado para outro mundo com sua classe, mas agora terá que enfrentar os valentões da turma que querem seu harém. E se você já viu da parte 1 a 4, pode pular para o minuto 21, vamos para o vídeo. Começamos com Haruka, o típico garoto quieto e antissocial da turma. Seus hobbies consistem em passar o dia lendo mangás e jogos de videogame. Em sua turma todos eram divididos em patricinhas, atletas, delinquentes, otakus e o conselho estudantil. E por mais que pudesse socializar, ele via sua turma como um atraso em seus objetivos. Mas em certo dia, um misterioso círculo mágico surge no chão da classe. Assustados, todos os alunos da classe ficam desesperados por não saberem o que se trata. Por outro lado, Haruka, ao ver que o círculo mágico é igual à novel que está lendo, ele considera se é ou não válido encarar, mas ciente que será trabalhoso, ele decide meter o pé da sala antes de parar sabe lá onde, mas para sua surpresa, a porta da classe está trancada, impossibilitando que ele fuja. Ainda assim, ele está disposto a fugir. Então ele arrisca sair pelo teto, o que não funciona. Agora em uma dimensão branca, Haruka se pergunta o que irá acontecer, pois segundo seus shows, um rei ou uma princesa devem aparecer agora, mas para sua surpresa, um velho caduco faz uns gestos estranhos fazendo com que uma parede de pedra surja. Por sorte, Haruka consegue ler os manuscritos e percebe que ele deve escolher habilidades para o outro mundo, contanto que elas não ultrapassem 50 pontos por herói. No entanto, o direito de escolha está definido pela ordem de chegada. E graças à sua tentativa de fuga pelo telhado, ele foi o último a chegar, restando as piores habilidades. Irritado, Haruka começa a gritar reclamando das opções inúteis que sobraram. E à medida que ele se estressava mais, o velho, cansado de tanta reclamação, apenas decidiu dar todas as habilidades restantes para ele, mesmo que elas ultrapassem os 50 pontos. Afinal, ele não se importa com isso, contanto que se livrasse do pirralho reclamão. Agora em uma estranha floresta, Haru finalmente aceita que está em outro mundo igual a seus livros, e assim que encontra uma sacola no chão, ele se surpreende ao ver que eram os itens de suas habilidades. Entre eles estavam o Anel da Alma e a Joia do Conhecimento. Após se trocar, Haruka decide avaliar seu painel de status, mas para sua surpresa, uma de suas habilidades lhe permite jogar 2 dados para modificar seus pontos de habilidade. Então assim que o faz, ele consegue um duplo M. Ele então decide colocar seus pontos na habilidade Sorte. Mas assim que abre seu painel, ele descobre que M é de máximo, o que eleva sua habilidade Sorte ao máximo. No entanto, por mais que sua sorte estava roubada, as demais habilidades estão normais. Ainda assim, ele recebeu uma classe extra chamada Subjugar, uma habilidade que permite ao jogador solo dominar outros seres, ciente que terá que lutar sozinho sem um grupo. Ele inicia sua jornada como aventureiro solo. Mas durante o caminho, ele decide testar sua habilidade Contato, o que lhe permite localizar todos os itens coletáveis e comestíveis, além de poder avaliar skills e habilidades. Surpreso, Haruka mal consegue acreditar que as possíveis habilidades inúteis eram na verdade as mais úteis que poderiam escolher. Mas após alguns minutos andando, ele se depara com uma caverna isolada, e graças à sua curiosidade, ele decide explorar seu interior. E assim que confirma que ela está vazia, ele decide montar um acampamento para passar a noite. Ao amanhecer, ele fica grato por ainda estar inteiro. No entanto, durante a noite ele ganhou uma nova habilidade, a Repressão, uma habilidade que permite repelir monstros próximos. Ainda assim, por não ter se alimentado no dia anterior, ele se viu obrigado a usar uma de suas comidas na bolsa e cozinhá-las com os cogumelos que encontrou. Após se alimentar, ele volta à floresta farmar mais alguns recursos, mas dessa vez, sua percepção detecta alguns goblins ali. Ciente que está solo e não conhece nada sobre o poder deles, Haru bola um plano para enfrentar eles. Usando seu cajado, ele combina uma fusão mágica de fortificação sobre ele para atacar os goblins, mas à medida que enfrentava eles, Haru percebe que por mais que sejam numerosos, os goblins têm ataques previsíveis, e graças a isso, ele consegue vencer todos com facilidade. De volta à caverna, ao analisar seus status, Haru percebe que seus níveis em combate e maestria aumentaram. Além disso, outras 2 habilidades surgiram, que lhe deixam feliz, mas como a alegria de pobre dura pouco, no dia seguinte, ele começa a se sentir enjoado por comer apenas cogumelos. Então, para contornar isso, ele decide praticar usando sua habilidade Envolver. Assim ele evoluiria suas habilidades físicas como defesa, ataque e magia. Mas para isso, ele precisa voltar à floresta para encontrar novos inimigos para upar seus níveis. Agora do lado de fora, ele ativa sua magia envolvente para iniciar o treinamento, e conforme ele avança para dentro da floresta, Haru percebe que sua velocidade está semelhante a um teletransporte. Já sua velocidade de combate também aumentou bastante. Confiante, ele decide iniciar sua caçada a mais goblins para evoluir, e por mais que tenha tido êxito contra 2 deles, Haru age de forma sensata e escolhe recuar quando outros deles surgem. De volta à caverna,
Ele decide praticar suas habilidades de combate de dia, enquanto à noite ele estuda magia na caverna. 2 dias se passam, e com eles, Haru desenvolve sua habilidade mágica na criação de itens. Ele até transformou sua caverna feia na Baticaverna. E graças ao seu esforço, ele foi recompensado com carne fresca para um delicioso jantar, ou pelo menos era isso que esperava. De repente, ele sente algumas presenças vindas em sua direção, e usando sua percepção, ele rastreia as presenças. E para sua surpresa, os grupos de sua antiga turma estão vindo em sua direção. Mas entre eles, está sua colega de classe que sempre foi boa com ele. Ainda assim, Haru não está disposto a perder sua independência isolada que lutou para construir. Mas assim que os delinquentes se aproximam dele, Haru corre até uma moita para ocultar sua presença. No entanto, um deles fica desconfiado após ouvir os arbustos se mexendo. Por sorte, o mesmo coelho que iria para a panela consegue distrair os garotos. Haru ainda se questionando do porquê estão ali, ele decide seguir eles para saber o que pretendem. E assim que se aproxima, ele descobre que os garotos estão com alguns planos perversos com as garotas, e para isso, eles estão usando a habilidade de rastreio de um deles para localizar elas. De volta à caverna, ele reavalia suas habilidades como faz todas as noites, mas desta vez, ele percebe que a habilidade de solidão aumentou após ele ter evitado seus colegas. Frustrado, Haru decide dormir ao ver que suas habilidades são bem desmotivadoras em certas horas. No entanto, um barulho de espadas e gritos se torna um problema para alguém que deseja dormir. Então, para resolver isso, Haru vai até o lado de fora acreditando ser os delinquentes criando problemas, mas dessa vez, ele encontra o grupo de nerds presos em um duelo com os goblins. Mas ao usar sua percepção neles, ele percebe que todos eles sabem o que estão fazendo, pois todos estão no nível 16, sem falar que suas armas são de ranks altos. Então, diante do que vê, Haru supõe que estão bem e decide ir embora. De repente, quando iria ir, ele avista outros goblins vindo pelas costas deles, e por mais que não queira intervir, ele se lembra que esses nerds já foram seus amigos um dia. Diante disso, ele decide intervir lidando com os outros goblins. Surpresos, os garotos lhe agradecem por ajudá-los, e diante disso, Haru decide levar a todos para sua base secreta. Ao entrarem, os garotos ficam surpresos por tudo que ele construiu em apenas 7 dias. Haru pergunta a eles o que estão fazendo por ali. Em resposta, eles dizem que estão fugindo. Curioso, Haru não entende o que eles estão falando. Eles explicam que assim que todos foram convocados sem ele, a sala toda entrou em desespero por estar em outro mundo, mas graças ao poder da nerdice, eles já tinham um pouco de conhecimento sobre Isekai. Então, quando alguns goblins surgiram, todos entraram em desespero total. Nem mesmo a representante, que sempre é firme diante a problemas, não foi capaz de se manter. Por sorte, eles conseguiram usar suas habilidades para enfrentar os goblins, e graças à ajuda dos atletas que sabem lutar, a turma conseguiu sobreviver. Após se acalmarem, Oda e seu grupo conduziram a todos até um ponto onde eles podem se proteger. Lá a representante assumiu a liderança como era na classe e dividiu as tarefas entre eles. Inicialmente, tudo estava correndo normalmente, pelo menos até alguns grupos decidirem deixar todo o trabalho para os nerds e a representante. No começo, eles até aceitam serem as defesas e a logística do acampamento. Assim eles poderiam upar sem interferência de terceiros. No entanto, eles lembraram que os delinquentes escolheram algumas habilidades perversas, e entre elas, estava a habilidade Charme e Marionete. Ambas permitem não só hipnotizar os alvos, como também pode forçá-los a fazer o que quiserem. Com isso, eles planejavam formar um harém com todas as garotas da sala, mas para isso, eles precisavam treinar para usarem suas habilidades perversas. Mas antes que isso acontecesse, Oda informa a representante sobre tudo, e no dia em que eles atingiram o nível necessário da habilidade, a representante foi até eles para dar uma lição em todos. E com isso, suas habilidades perversas foram seladas por outros alunos, o que resultou em todos ficarem sabendo dos planos deles, e com isso, eles foram expulsos do acampamento. No entanto, eles voltaram para se vingar de todos, resultando na destruição de todo o acampamento. Irritados, os alunos culparam Oda e seu grupo por buscarem briga com os delinquentes, e por mais que alguns alunos os defenderam, Oda e seu grupo decidiram partir em busca de uma nova vida, deixando os demais para a própria sorte. Surpreso, Haru decide confortar a todos oferecendo um banquete de cogumelos questionáveis, e à medida que o próximo dia passa, ele percebe que ter companhia não é das piores escolhas. No entanto, no 9º dia, o quarteto parte em busca de uma vila para se inscreverem em uma guilda de aventureiros. Sozinho novamente, Haru decide ir até o local do antigo acampamento para ver o que encontra, mas ao chegar lá, ele encontra os rastros de energia deixados por algumas pessoas, e assim que vai atrás, ele se depara com as patricinhas. Nervoso em vê-las, ele tenta fugir. Mas elas notam sua presença e lhe pedem para parar com educação.
Surpreso, Haru para sem acreditar que elas têm alguma educação. Elas perguntam a ele se sabe o paradeiro do rebanho de Oda. Em resposta, ele as diz que não sabe de rebanho nenhum. Apenas conhecem alguns nerds. No entanto, Haru as pergunta se estão atrás deles para fazerem com que trabalhem novamente, mas elas lhe dizem que estão atrás deles para se desculparem pelo ocorrido. Indeciso, Haru pensa se estará traindo Oda e os garotos se revelar sua localização para elas. Então antes disso, ele as pergunta se sabem sair dessa floresta e podem se defenderem sozinhas, mas para sua surpresa, elas começam a chorar por estarem com medo de ficarem sozinhas ali. E bom, as coisas só pioram quando elas imploram por sua ajuda. Sem saída, ele instintivamente as diz sim. Haru considera a ideia de usar sua nova habilidade para usá-las como operárias fiéis, assim não precisaria ficar trabalhando para sobreviver. Mas ao ver que uma delas está ferida, ele pega uma poção para ela se curar. Em seguida, ele abre seu painel de status para ver o encantamento, e é aí que ele descobre que liberou a habilidade Encanto. Nervoso, ele se pergunta o que isso significa, e para piorar, o que a representante faria se soubesse que ele tem algo perverso sobre sua posse. Nesse momento, a mesma surge atrás dele e fica contente em vê-lo nesse mundo. Por outro lado, o grupo de delinquentes planeja seus próximos passos para conseguirem o que querem. Surpreso, Haru fica sem palavras, mas logo se tranquiliza ao notar que as outras garotas da classe estão todas juntas ali, o que significa que estão seguras. Mas Shira nota que algo está errado, pois Haruka nunca foi de conversar com as patricinhas, que neste momento, estão com cara de cachorrinhos pedintes. No entanto, não demora para elas perceberem que alguma técnica de controle está acontecendo com as três. Isso as fazem questionar Haru sobre seus planos. Nervoso, ele tenta ir embora, mas as garotas lhe impedem até que responda, o que lhe deixa frustrado por não poder ir embora. Shira vai até elas para ver se estão bem, e assim que confirma, elas se reúnem para tratarem do que farão em seguida. Já Haru, entediado por ficar ali sem fazer nada, simplesmente tenta praticar algo novo, o que resulta em um desmoronamento sobre ele. Ao ver a cena, Shiro salva enquanto lhe dá uma bronca por ter desobedecido sua ordem de ficar quieto. Em seguida, ela lhe diz que as garotas a contaram que ele veio para as ajudar. Isso lhe pega desprevenido, afinal, ele nunca veio com essa intenção, apenas ofereceu um curativo por educação. Ainda assim, ele as pergunta se já pode voltar para casa. Curiosas, elas lhe perguntam sobre o que ele está falando. Em resposta, Haru as diz que usou seu tempo livre para construir uma casa. Surpresas, as garotas se reúnem mais uma vez para conversarem sobre o assunto. Assim que terminam, Shira vai até ele com um pedido. Ela lhe pede para passarem uma noite em sua casa. E bom, Haru começa a pensar o que não deve, e diz que as beldades deste século estão mais ousadas. Em seguida, ele as guia através dos rastros mágicos implantados por ele, o que as deixam curiosas sobre como ele faz isso. Assim que chegam na caverna casa, as garotas ficam surpresas ao verem que ele construiu um palácio subterrâneo. Haruka então faz um rápido tour com elas, mas ao descobrirem onde fica a sala de banho, as garotas não hesitam e correm desesperadas para a banheira, deixando Haruka prestes a ter um sangramento nasal. Frustrado, Haru decide ir dormir do lado de fora, afinal, a presença de um harém vai contra seu estilo de vida solitário. No entanto, sua amiga surge na barraca lhe agradecendo por tudo. Ela explica que após o grupo de Oda se foi, os outros grupos de garotos também seguiram seus caminhos, deixando todas elas para a sorte. Ainda assim, ela diz que tentou fazer o seu melhor como representante para cuidar das garotas, mas falhou com seu dever. Em resposta, ele a disse que ela não poderia fazer nada, pois nunca foi preparada para uma situação como essa. Ninguém foi. No dia seguinte, Haru é surpreendido quando uma das garotas vem lhe acordar. Ela lhe diz que o café com peixe e cogumelos está pronto. Ao ouvir peixe, Haru se anima para ir comer o mais rápido possível, o que deixa as outras curiosas do porquê tanta animação com algo que só basta pescar. Haru as diz que por mais que mora ao lado de um rio, sempre que tentou pegar o mesmo sempre escapava de forma lendária. As garotas então o levam até o rio, onde elas demonstram como conseguem pegar os peixes com facilidade. Surpreso, Haru as pede para fazer novamente, mas dessa vez, ele usa sua habilidade embalagem para cobrir a esfera de raio. Isso lhe permite adquirir a habilidade que foi capturada. Em seguida, ele conversa com as garotas que explicam que desejam ir para a cidade, mas antes disso, elas precisam aumentar seus níveis para sobreviverem. Ciente disso, Haru as pergunta em que nível elas estão. Em resposta, elas lhe dizem que a mais fraca está no nível 16. Enquanto a mais forte está no nível 22, surpreso, Haru se assusta, pois seu nível é 7, algo que lhe fez se sentir muito confiante por um tempo, mas vendo agora o nível delas, tudo muda. Por outro lado, ele decide as treinar no combate e estratégia, e para isso, ele avista alguns cobaltis de nível 6 e 8, e decide usar eles como treino. Confiantes, as garotas se gabam do quanto será fácil. Bom,
Não é porque está confiante que vai dar certo. Bem, com elas foi desse jeito. Os cobaltos varreram o chão com elas. Minutos depois, a mesma garota da manhã lhe agradece por tudo. Ela revela que foi até ele para lhe testar. Ela diz que os delinquentes tentaram as atacar. E por esse motivo, ela só quis testar se ele também era um risco para elas. Após conversarem, as garotas voltam para uma revanche contra os monstros. Inicialmente, elas passam por muitas dificuldades, mas com o tempo e paciência de Haru para as ensinar, elas conseguem usar suas habilidades para lutarem contra múltiplos oponentes. O que deixa Haru contente por elas. No entanto, sua alegria acaba assim que Shira vem até ele lhe agradecendo por aceitar ir com elas. Surpreso, ele se questiona sobre quando foi que disse algo tão absurdo. Ainda assim, ele decide acompanhar as garotas para se assegurar que elas não virem jantar de algum monstro ou pior. Horas depois, um dos garotos corre desesperado de alguém, mas assim que cai, ele diz ao estranho que não possui nenhuma habilidade de controle que seja útil para ele. Ao ouvi-lo, o estranho encapuzado decide dar um fim no garoto ali mesmo, e sobre um riso maléfico, ele o deixa para trás enquanto se vai. De volta ao grupo, Haruka, ciente que os delinquentes ainda estão atrás delas, ele decide sair da floresta, assim seria mais fácil detectar uma emboscada. No entanto, durante o caminho, o grupo se depara com um grande orc. Por sorte, ele se lembra da conversa com Oda, onde o mesmo revelou que para enfrentar um orc, ele deve usar magia, pois força bruta é algo inútil contra alguém grande. Graças a isso, Haru concentra suas habilidades para usar sua vantagem de velocidade para flanquear o monstro, até que encontre uma brecha para um ataque. Ao verem a cena, as garotas ficam bravas com ele, afinal, ele é muito forte, o que impossibilita que elas o acompanhem. Ao anoitecer, as garotas se reúnem na fogueira, mas Haru decide trabalhar na construção de armadilhas para proteger a todos. De repente, seu alerta dispara informando a presença de intrusos. Preocupado, Haru fica em alerta ao avistar 4 silhuetas conhecidas. Por sorte, era apenas os atletas. Ao vê-lo, os garotos ficam contentes em reencontrá-lo. Haru lhes perguntam se estão atrás das garotas. Em resposta, Kakizaki dizem que vieram lhe encontrar. Eles falam que querem descobrir quem está com a habilidade sequestro. Ciente que essa habilidade é pior que o charme e controle, Haru entende o porquê eles estão preocupados. No entanto, ele revela aos garotos que não possui ela, pois só possui a habilidade subjugar, o que é pior ainda. Ainda assim, os garotos ficam contentes por ele ser o portador da subjugar, pois sabem que ele não é alguém com maldade no coração. Ainda assim, eles dizem a ele para ter cuidado com o usuário da habilidade sequestro. Kaki lhe diz para se desculpar com as garotas por eles, pois precisam partir para caçarem os delinquentes, antes que causem mais problemas. No dia seguinte, Haru fica surpreso com a empolgação que eles estão demonstrando para hoje, mas a conversa com os atletas ainda lhe preocupa. Shira surge atrás dele para conversar sobre os garotos. Ela revela que durante a noite anterior, ela presenciou escondida a conversa deles. Haru então se desculpa por eles. No entanto, ela se desculpa por mentir. Haru a diz que está tudo bem, pois imaginou que ela era portadora dessa habilidade. Ainda assim, Shiro diz que nada está bem, pois a habilidade sequestro permite ao usuário roubar as habilidades dos outros. Assim que os mata, Haru reforça que está tudo bem sim, pois caso ela fosse uma ameaça, o grupo de Oda já teria selado essa habilidade nela, assim como selou a habilidade charme e controle dos delinquentes. Em seguida, o grupo se prepara para partir, e durante o caminho, Haru deixa tudo nas mãos de Shira para ir fazer um reconhecimento na frente. Diante disso, ele usa sua magia de peso para ficar mais leve enquanto usa a habilidade salto para ir mais rápido sobre os galhos. Assim que atinge o máximo de sua velocidade, ele salta com tudo para cima das árvores, onde tem a visão de todas as direções, mas a física é clara, tudo que sobe, tende a descer. Por sorte, seus treinos para aumentar a resistência foram essenciais para garantir sua existência por mais algum tempo. Mas existe um problema: como explicar seus ferimentos para elas? Haru decide inventar uma história sobre uma luta contra um monstro. Bem, isso é menos vergonhoso que admitir que fez burrice de tentar voar sem asas. O grupo então parte para sua refeição rápida, seguida de um banho no rio, mas Haru não fica muito bem não. Horas depois, eles finalmente chegam à planície que sai da floresta. Ainda assim, ele sabe que devem manter a guarda alto, pois agora, eles podem até escapar de emboscadas, mas ficaram visíveis a quilômetros por outros. Ele abre seu painel de status onde percebe que após sua queda, ele ganhou a habilidade passeio aéreo. Com isso, agora ele pode caminhar no ar como se estivesse no chão. Ele usa sua visão avançada para procurar possíveis ameaças ao redor do vale. Mas algo chama a sua atenção. Um grupo de aventureiros está cercado por lobos. Ele informa as garotas sobre o caso, e diz que irão contornar eles, mas elas dizem para irem ajudar eles. Haru, ciente que isso é um risco desnecessário, ele as diz para não irem, pois os aventureiros podem ser pessoas ruins. Ainda assim, elas insistem para que ele os ajude.
Sem saída, ele decide ceder ao pedido delas, mas reforça que elas devem permanecer ali. Ele então reduz seu peso e combina sua nova habilidade de salto com a caminhada aérea. Assim ele não só poderia meio que saltar no ar, mas fundindo com sua magia de vento, ele consegue sair teleportando. No entanto, o vento gerado pelo tornado acabam sugando a representante com ele, e para não cair, ela se gruda nele. Por sorte, os dois logo chegam ao solo de forma estilosa, conseguindo salvar a todos. Surpresos, eles se apresentam como Ofiter e Gatek. Ofiter explica que eles foram contratados para protegerem o carregamento dos comerciantes, pois a rota de comércio estava sofrendo constantes ataques de uma alcateia, mas pensando que dariam conta, eles vieram em poucos. Por sorte, a ajuda veio do céu. Ao ouvir ele, Haru fica contente por ter ajudado pessoas boas, então compartilha seus cogumelos grelhados. No entanto, Ofiter fica surpreso. Ele explica que esses cogumelos são algo raros por aumentarem a resistência e curarem os aventureiros. Surpreso, Haru mal consegue acreditar que perdeu a chance de ganhar uma nota com eles, ainda mais com velhos acompanhados de jovens beldades. As outras logo se uniram a eles, onde todos são guiados até a cidade de Omui. Ao entardecer, os delinquentes encerram mais um dia de treinamento para ficarem mais fortes. Afinal, eles planejam atacar o grupo de Oda para removerem o selamento de suas habilidades perversas, mas sem que saibam, o grupo dos atletas se preparam para iniciar o ataque neles. Assim que entram na cidade, todas as garotas ficam maravilhadas com tudo o que veem. Em seguida, Shirasaki diz a todos que irão vender os recursos que conseguiram, e em seguida, irão até a guilda que mais parece que saiu do show Leisenthal. No entanto, o lugar era o completo oposto do show. Tudo lá era sinistro. Por sorte, Haru consegue avistar os dois aventureiros que o guiam até o chefe da guilda. Ao vê-lo, o chefe lhe agradece por ter salvo seus garotos dos lobos. Em seguida, ele vai até o balcão para vender os cristais coletados, o que deixa a recepcionista surpresa por ele possuir tantos assim. Ela lhe pede um dia para contabilizar tudo, o qual Haru concorda em esperar. De repente, as garotas surgem contentes por terem conseguido se matricularem na guilda. Isso deixa os demais aventureiros ansiosos para uma aproximação com cada uma delas. A Haru então o guia até a sala de matrícula, o que lhe deixa ansioso, mas para sua decepção, a avaliadora lhe diz que apenas players de nível 10 podem se inscrever, e diferente das garotas que já estão no nível 30 por serem de um grupo, a habilidade solitário não permite que ele compartilhe ganhos de XP em grupo. Frustrado, Haru não vê outra opção além de aceitar calado e ir embora. Ao anoitecer, o grupo se dirige a uma pousada recomendada pela guilda, mas para surpresa de todos, a pousada é exclusiva para casais, ou para um harém. No dia seguinte, ele aproveita que as garotas saíram para conhecer a cidade para ir pegar seu pagamento dos cristais, mas lá, o chefe da guilda informa ele que no momento, eles só podem pagar 8 milhões de eres, então o resto será pago em parcelas. Ciente que a guilda pode estar com dificuldades de comprar tudo e não queira admitir, Haru decide aceitar a oferta e receber parcelas mensalmente. No entanto, antes de ir, Ofer diz a ele que conhece um lugar que ele adoraria conhecer. Ao ouvi-lo, Haru rapidamente tem uma boa ideia. Sem hesitar, ele rapidamente segue Ofer, mas para sua decepção, ele é guiado até uma loja de equipamentos bem questionáveis. Sem saída e deprimido, ele decide testar alguns desses equipamentos. Alguns deles até ativam a curiosidade de Haru, mas entre eles, um se destaca, um colar com as escrituras dizendo, cabe em 7. O esqueleto ambulante explica a ele que esse colar permite que até 7 itens sejam combinados, assim podendo usar os 7 ao mesmo tempo. Ao ouvi-lo, Haru fica contente ao imaginar quantas possibilidades isso lhe daria. No entanto, seu ânimo logo é cortado quando a representante surge lhe repreendendo. Surpreso, ele acidentalmente encosta nos equipamentos que ativam o colar os combinando. Ao ver a cena, o velho se irrita com ele, ainda pelo fato que ele nem pagou os 10 milhões de eres antes de usá-lo. Surpresos, tanto Ofer quanto Shira imploram ao vendedor para fazer tudo por 8 milhões. No dia seguinte, Haru fica frustrado pelo incidente, e devido a isso, todo o dinheiro da turma foi perdido para reparar seu erro. Ciente disso e com um sentimento de culpa, ele decide sair em busca de mais cristais. Porém, existe um problema. Ele precisa sair da vista da representante, que neste momento, não confia em deixá-lo mais sozinho. Por sorte, ele bola um plano genial, e graças à capa da invisibilidade, ele consegue passar pela representante com sucesso, mas assim que chega no muro, as Gyarus o avistam e gritam seu nome, tirando toda a sua atenção no salto, ao ponto de fazer um omelete, o que resultou em um plano de fuga frustrado. No dia seguinte, as garotas partem para sua primeira missão da guilda, mas Haru é proibido de sair da cidade após tentar uma fuga fracassada. Ainda assim, ele não está disposto a desistir, e diante disso, ele arrisca em tentar novamente. Por sorte, dessa vez sem as garotas no caminho, ele consegue cruzar os portões da cidade.
Mas à medida que corria de volta para a floresta, ele avista um grupo de bandidos tentando capturar uma carroça. Ainda assim, Haru decide ignorar e seguir seu caminho, mas para sua infelicidade, ele se vê forçado a lutar assim que os bandidos tentam atacá-lo, para assim não deixar testemunhas. Irritados, os bandidos avançam sobre ele, mas Haru facilmente lida com eles. Um deles pergunta a ele se possui um emprego para ser forte, mas Haru diz a eles que está desempregado por ser nível 9. Surpresos, eles vão conferir o status dele. E assim que confirmam as palavras dele, eles avançam com tudo sobre Haru, que apenas desvia dos ataques com tranquilidade, assim que caem esgotados por falta de mana. Uma jovem garota surge se apresentando como Mirelle, ela lhe agradece por tê-la salvado. No entanto, ela se lembra que inicialmente, ele tentou ignorar tudo e ir embora, o que a faz se questionar se gratidão é o certo. Ainda assim, ela diz que é filha de um lorde importante, então por esse motivo, ela pede que ele a acompanhe como escolta até a cidade. Claro que tudo isso viria seguido de uma recompensa. Bem, Haru não poderia recusar, afinal, ele está devendo 8 milhões para as garotas. No entanto, no caminho até a cidade, ele conta toda a sua história para ela, mas acima disso, ele reclama que a guilda não tinha fundos para arcar com seus cristais. Nem mesmo quiseram o aceitar por ser fraco. Diante disso, ele diz a ela que o lorde da cidade deve ser um mão de vaca ou um pobretão que não sabe administrar uma comunidade. Ao ouvi-lo, a garota cai em prantos enquanto se desculpa pela má gestão de sua família. Surpreso, Haru se desespera para sair correndo, pois teme o que possa acontecer após suas palavras exageradas. Ao mesmo tempo na floresta, o grupo dos atletas se preparam para pararem os delinquentes. De repente, um misterioso rapaz com manto não hesita, e começa a eliminar um a um dos delinquentes, e por mais que tentem reagir contra ele, todos acabam mortos. Ao verem a cena à frente, os atletas decidem recuar por hora, mas durante sua fuga, eles são interceptados pelo desconhecido, que assim que se aproximam deles, deixa todos surpresos por conhecê-lo. Ao mesmo tempo na cidade, Haru começa a reclamar que deseja voltar à floresta enquanto é levado à força até a mansão do duque. Nervoso, ele decide ir embora, mas logo a duquesa surge o repreendendo. Ela lhe diz que irá recompensá-lo. Em seguida, um grande banquete é servido. Contente, Haru começa a comer desesperadamente ao ver carne de verdade. No entanto, a duquesa dá um sinal para suas empregadas entregarem a recompensa e os documentos criados para ele. Afinal, ele havia dito a ela que não possuía nenhum tipo de identificação. Ela explica a ele que agora, graças ao cartão da guilda, ele poderá entrar e sair quando quiser, mas para surpresa de todos, Haru não prestou atenção no que ela disse, afinal, seu foco estava nas guloseimas à sua frente. De volta à hospedaria, as garotas pressionam Haru para que ele explique o que foi fazer na casa do duque. Sem saída, e em menor número, ele decide cooperar com elas contando tudo. Bem, pelo menos o que prestou atenção, assim que elas saem. Ele aproveita o momento sozinho para voltar à floresta. Com isso em mente, ele deixa uma carta para a representante, pois assim, ele acredita que ela não ficará brava por sua partida. Assim que chega ao portão, ele mostra o cartão da guilda, o que permite que o guarda libere sua partida. No entanto, após uma longa caminhada de volta, durante ao entardecer, ele avista alguns rastros de uma luta recente. Preocupado, ele se pergunta se todo o ketchup ali poderia ser dos atletas. Então, para se tranquilizar, ele usa seu detector visual para ver os rastros de magia. Assim que os segue, Haru é surpreendido ao ver que seu maior medo se concretizou. Ao se aproximar, ele nota que eles ainda estão respirando. Sem hesitar, Haru gasta todas as suas poções que tinha para curá-los. Por sorte, seu plano funciona, mas os garotos ainda estão impossibilitados de se moverem. Kaki lhe diz que assim que iriam prender os delinquentes, o quinto membro deles simplesmente começou a eliminar a todos, e assim que terminou com eles, ele focou todo o seu ataque neles. Por sorte, ele acabou tendo que sair rápido. Surpreso, Haru pergunta se eles sabem sobre os nerds. Em resposta, Kaki lhe diz que não, mas informa a ele que o outro está atrás da representante. Ao ouvi-lo, Haru rapidamente entende o motivo dela ser um alvo. A habilidade sequestro. No entanto, ele pergunta a eles como o traidor ficou sabendo. Em resposta, Kaki lhe diz que eles só não foram mortos, porque contaram sobre a representante. Surpreso, Haru mal consegue acreditar que os mais fortes da turma viraram simples sacos de pancada. Kaki lhe diz que sente muito, mas sabe que o traidor voltará atrás deles. Então por esse motivo, eles pedem ajuda de Haru para enfrentá-lo. Ao ouvi-los, Haru fica dividido, pois sabe que se escolher lutar, ele estará se envolvendo na briga de outros. Por outro lado, eles estão falando da segurança da única garota que foi gentil com ele. Ainda assim, mesmo dispostos a lutar, Haru sabe que eles irão se auto-sabotar em uma batalha ainda feridos. Ciente disso, ele diz que irá lutar, mas irá enfrentar o traidor sozinho.
No entanto, antes que eles tentem o contradizer, Haru diz a eles para irem para a cidade e se desculparem com a representante por terem aberto o bico. Surpresos, os atletas decidem obedecer o que ele disse. Mas sem que saibam, Haru decidiu os enviar para a cidade como última linha de defesa. Caso ele venha a cair em combate, ainda assim, ele sabe melhor que ninguém que deve ficar atento às habilidades do encapuzado informado pelos atletas. Afinal, sempre que um ataque especial é lançado, o atacante fica exposto a ataques pelos flancos. Ciente disso, ele começa a bola um plano para aproveitar essa brecha. Mas de repente, um Goblin Imperador de nível 50 surge. Rapidamente, Haru concentra toda a sua energia no cajado para um ataque de frente. E por mais que funcione de começo, o Goblin logo se levanta para iniciar um contra-ataque nele. Assim que se afasta, ele nota que o Goblin pode se curar, o que dificulta ainda mais os conflitos entre níveis. Ainda assim, diferente do Goblin, Haru tem um motivo para lutar e ficar vivo. A luta dos dois continua até que os primeiros raios de sol emergem sobre as montanhas, dando a Haru a vitória. Em seguida, ele volta para sua casa na caverna, mas ao chegar na entrada, ele é interceptado pelo aluno que foi arrastado pelos delinquentes. Esse era Tanaka, um dos alunos mais geniais de toda a turma. Ao mesmo tempo na cidade, as garotas se deparam com os atletas feridos na entrada da cidade. Surpresa! Shira corre até eles com a esperança de encontrar Haru ali, mas ao verem ela se aproximar procurando alguém, Kaki revela que Haru ficou na floresta, para corrigir um erro que eles cometeram. De volta à floresta, Haru pergunta o que ele está fazendo. Em resposta, Tanaka lhe diz que está apenas seguindo seu plano inicial de terminar o serviço com os atletas. No entanto, ele admite que se sente envergonhado por ter sido enganado por eles, pois esperava encontrar todos ali. Confuso, Haru lhe pergunta o que ele quer dizer. Em resposta, Tanaka lhe diz que arquitetou tudo desde o início. Ele mesmo foi o responsável por manipular os delinquentes a se revoltarem contra a classe. Surpreso, Haru pergunta pelos nerds. Tanaka apenas lhe diz que todos já foram dessa para melhor, afinal, nenhum deles quis colaborar com nenhuma informação. Irritado, Haru manda se render, mas Tanaka indo o ignorando, o pergunta o motivo de um solitário querer se envolver. Em resposta, Haru lhe diz que mesmo alguém solitário, tem pessoas a quem deseja proteger. Diante dessas palavras, Tanaka entende que agora, Haru escolheu se envolver, então ele deve ser eliminado. E se quiserem a continuação, comentem magia, deixem o like e inscreva-se. Por agora assista ao vídeo recomendado na tela. Até breve meus lendários heróis de outro mundo.